Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da filosofia do direito e teorias da justiça, e hoje, em função de várias dúvidas que aparecem para mim no Instagram e no YouTube, eu resolvi fazer um vídeo para a gente ver como começar a estudar a Suma Teológica. Eu tenho aqui um dos volumes da Suma Teológica, que é o volume 4, na edição da Loyola, que é um dos volumes que eu sugiro para você começar o seu estudo em Tomás de Aquino. É que Tomás de Aquino vai falar nesse volume, entre outras coisas, sobre o Tratado da Lei. Isto é, a lei eterna, a lei divina, a lei natural e a lei humana. Contudo, a Suma Teológica, nessa edição da Loyola, que é bilíngue e a qual eu recomendo a leitura, ela possui 9 volumes. E por que eu sugiro que você comece o teu estudo, se você é estudante de Direito ou de Filosofia, no 4º volume da Suma Teológica? Bom, a Suma Teológica é uma das principais obras do Tomás de Aquino, e ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, aqui nessa tradução da Loyola, começa dos volumes 1 ao volume 2. A segunda parte, por sua vez, é dividida em 2 seções. A primeira seção, por sua vez, vai envolver os volumes 3 e 4. A segunda seção da segunda parte começa no volume 5 e termina no volume 7 da edição da Loyola com a questão 189. A terceira parte da Suma Teológica começa no volume 8º e termina no volume 9. Bem, em resumo, a primeira parte da Suma Teológica vai tratar das criaturas e de seu Criador. Eu começo falando no volume 1 da teologia como ciência, o Deus único, os 3 que são o Deus único. No segundo volume vai falar sobre o Deus Criador, o anjo, a obra dos 6 dias, o homem, a origem do homem e o governo divino. Definido o Criador e as suas criaturas, Tomás de Aquino vai começar, na segunda parte da sua Suma Teológica, a narrar como se desenvolve a vida do ser humano através da sua existência. Então, no volume 3, ele vai falar sobre a bem-aventurança, os atos humanos e as paixões da alma. No volume 4, ele vai começar a falar sobre os hábitos e as virtudes, os dons do Espírito Santo, os vícios e os pecados, a pedagogia divina pela lei, a lei antiga e a lei nova, e finalmente a graça. No volume 5º, a fé, a esperança e a caridade, isto é, as virtudes teologais, e finalmente a prudência. No volume 6, a justiça, a religião, as virtudes sociais. No volume 7, a força, a temperança, os carismas a serviço da revelação e a vida humana. No volume 8, o mistério da encarnação, e no volume 9, os sacramentos da fé, o batismo, confirmação, a Eucaristia e a penitência. Isto é, ele começa, como eu disse, falando na primeira parte a respeito do Deus Criador e da sua criatura, depois como se desenvolve bem-aventurado uma vida humana e como o homem pode se perder nesse caminho até chegar à bem-aventurança, e finalmente o retorno da criatura ao seu Criador na terceira parte. Fundamentalmente, para nós que somos estudiosos da filosofia do direito e para os estudantes em direito em geral ou das ciências humanas, interessa bastante ver essas questões relacionadas à justiça, às virtudes e mesmo à ordenação das leis, em lei eterna, lei divina, lei natural e lei humana. E isso vai ser tratado na segunda parte. Então, eu acho que para os alunos de direito em geral, interessa fundamentalmente esse volume 4, porque ele vai tratar a respeito do que seja a lei, ou melhor para nós, o que é o direito e como se separa lei natural e lei humana. Ele vai apresentar várias características que até hoje são muito fortes para o Estado de Direito. Por exemplo, inspiraram juristas como Lon Fuller, o autor de O Caso dos Exploradores de Caverna, em sua obra A Moralidade do Direito, em que ele passa 8 defeitos de um direito e 8 formas de corrigir esses defeitos que consistem no Estado de Direito. E isso foi tirado, por exemplo, de Tomás de Aquino. Por outro lado, se o teu interesse é o justnaturalismo, é também esse volume 4 que você vai entender o que é a lei natural e qual a sua relação com a lei humana. Aliás, é aqui que tem a famosa questão 94, artigo 2, em que Tomás de Aquino elenca quais são os primeiros princípios e os primeiros preceitos da lei natural. Um outro volume que eu considero também muito interessante para os estudantes de direito também é nessa segunda
parte da Suma Teológica, que é o volume 6, onde ele tem o Tratado da Justiça, e ele vai falar sobre o que é a justiça, aplicar esse conceito de justiça a casos concretos, seja de roubo, homicídio, atos de injustiça, e por que eles são injustos, vai falar da sua teoria de por que a propriedade é justa e quais os limites da propriedade, e também vai fazer uma sofisticada ética judicial, ou melhor, ele vai dizer o que é correto para o juiz, para o acusador, para o advogado, para o réu e para a vítima sustentarem em juízo. E como esses atores do processo judicial devem se portar, se desejam se portar ética e corretamente. Alguns exemplos que ele dá, que são muito sugestivos, por exemplo, na ética do juiz, é de que, será que o juiz pode deixar de aplicar uma pena? Ou a pena pertence à sociedade e à vítima? Um outro exemplo é, e se o juiz sabe qual é a verdade do que aconteceu nos fatos, que a pessoa de fato é culpada do que está sendo acusada, contudo, nos autos não existem provas de que ela cometeu aquele crime. O que o juiz deve fazer nessa situação? Todos esses desafios morais apresentados pela justiça e pela prática judiciária, Tomás de Aquino vai apresentar suas respostas e sugerir o que deve ser feito e evitado nessas circunstâncias. Então, um bom começo para você estudar o Justnaturalismo e a teoria do Tomás de Aquino é o 4º volume dessa edição da Loyola, que ele vai falar do Tratado da Lei. Porém, um outro volume muito interessante também para você desenvolver os seus estudos é o 6º volume, que é a Teoria da Justiça Tomás de Aquino. Um outro ponto é que, como vocês viram aqui do que eu mostrei, do sumário da Suma Teológica, nos outros volumes ele também vai falar a respeito das características, por exemplo, da psicologia humana, que está na primeira parte, quando ele fala da criatura, e outras virtudes que vão acabar influenciando na tua felicidade, no teu desenvolvimento enquanto ser humano, mas também na tua prática enquanto operador do direito. E finalmente, uma dúvida que pode surgir é: professor, eu posso estudar o 4º volume sem ter lido o 3º, o 2º e o 1º volume dessa coleção? Com certeza. Eu acredito, inclusive, que a Suma Teológica é um trabalho bem extenso. Eu mesmo ainda não li todos os volumes, em que pese eu possuir os 9 volumes dessa tradução da Loyola, eu não me dediquei ainda a fazer uma leitura de cabo a rabo, que é ainda um projeto de vida que eu, inclusive, pretendo fazer nos anos vindouros. Será um prazer, que é um prazer ler Tomás de Aquino. Eu me identifico muito com o jeito com que ele escreve e ele disseca os problemas. Contudo, como a gente sabe que a pessoa que está se introduzindo no justnaturalismo tem muitas obras para ler e às vezes quer chegar direto na lei natural, não há nenhum problema de pegar direto o 4º volume e ler, por exemplo, uma passagem que fala do Tratado da Lei. Porque, na verdade, enquanto há esse Tratado da Lei, que é essa parte da Suma Teológica, que aqui nessa coleção está no 4º volume, ele vai sistematizar todo o conhecimento dele a respeito do que ele considera que seja a lei, ou melhor, o direito, assim como o direito natural e o direito humano. Então você pode pegar esse volume e estudar esse volume. E pode fazer a mesma coisa também com as outras virtudes que eu falei, ou mesmo com o Tratado da Justiça, que está no 6º volume. Então, não vejo nenhum problema de você começar já a ler Tomás de Aquino na própria Suma Teológica, descobrir os seus segredos e esse conhecimento maravilhoso, sem passar por nenhum intermediário. A linguagem de Tomás de Aquino não é muito difícil. Claro que no começo você pode ter alguma dificuldade com o palavreado filosófico ou técnico, mas em seguida você vai pegando, porque o Tomás de Aquino é um autor muito analítico e muito explicado. Você em seguida vai começar a compreender o que ele quer dizer com aquelas expressões tipo justiça geral, justiça legal, ou lei natural e lei humana. Então, minha sugestão para você que quer começar a estudar justnaturalismo e Tomás de Aquino é partir direto para a Suma Teológica no seu volume 4, no Tratado da Lei. Espero que eu tenha te ajudado com este vídeo a te introduzir neste mundo maravilhoso da filosofia do direito e do estudo da lei natural e das teorias da justiça. Não deixe de curtir esse vídeo, assinar o canal e ativar o sininho para ajudar a difundir esse trabalho que a gente faz em filosofia do direito. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.